Vamos retomar a conversa? Bom, para quem conseguiu avançar nesse plano de pesquisa, infelizmente, nesse momento, a gente não pode ter um momento de interação para vocês apresentarem o que vocês discutiram, mas no final, umas 5h20, 5h25, a gente vai ter um momento grande de interação, onde vocês vão poder apresentar o que vocês discutiram ou tirar dúvidas sobre o processo em si. Tá bom? A gente precisa retomar, porque a gente está um pouco atrasado em relação ao nosso programa inicial. Então vamos para os PowerPoints? Os slides, né? No nosso outro encontro, a gente discutiu um pouquinho o que significa pesquisar e que hoje em dia, com a internet, as pessoas acham que pesquisar é entrar na internet, entrar no Google, escrever uma coisa, aí olhar os resultados, copiar e colar para dentro de um documento, colocar um título lá e isso é minha pesquisa. E não é bem isso que a gente quer, né? A gente está incentivando a pesquisa investigativa, a pesquisa a partir de uma curiosidade, a partir de um problema real que a pessoa enxerga e para o qual ela vai propor uma solução. Então, mas a pesquisa ela não é uma coisa isolada no mundo. Os pesquisadores trabalham em conjunto, por isso que em um certo momento a gente falou, o aluno escolhe o tema, depois ele vai ver qual é o contexto. Qual é o contexto? O que as outras pessoas já falaram sobre o assunto? Ele não vai inventar uma coisa do zero. Outras pessoas fizeram coisas similares, ele vai propor uma solução dele, e quando ele terminar, ele vai apresentar o trabalho dele para contribuir. Então, antes da pesquisa, existem publicações, e depois da pesquisa, existem também publicações, certo? Então, é muito importante, quando a gente vai usar o texto de outro, usar ideias de outros, a gente referenciar de quem são essas ideias. Que nem a professora Roseli falou, não é errado copiar um trecho e colocar, só que é errado a gente copiar e colar e dizer que somos nós que escrevemos esse texto, tá? Isso que está errado. Então, da outra vez a gente comentou um pouquinho também como são sites mais confiáveis, não confiáveis da internet. E só aqui tem 2 slides com algumas dicas de sites onde vocês podem encontrar referências de qualidade. Vamos só passar isso, pode passar também de novo. Isso depois vocês vão poder consultar lá no AVA, né? Então agora, como que a gente faz para citar? Vamos supor, a gente encontrou um texto que a gente gostou e a gente quer usar esse texto. Então vamos ver as formas de citação. Pode passar, por favor. Então, o que é uma citação? Então, uma citação é uma menção no texto que a gente está escrevendo, de informações extraídas de uma fonte outra, né? Que tem o propósito de esclarecer ou fundamentar as ideias do autor. Então, a gente quer falar alguma coisa, a gente quer falar do reaproveitamento da água da chuva. Então, mas a gente vai usar uma ideia que alguém já publicou. Então, nós vamos esclarecer a nossa opinião sobre o reaproveitamento da água da chuva, citando o texto de um outro. Vamos passar ao próximo slide. Então, existem algumas formas de citação. Existe a citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando a gente usa o texto exatamente como outro autor escreveu. E tem 2 formas. Ou é um texto pequeno, um trecho pequeno de até 3 linhas, e a gente coloca entre aspas duplas. Ou é um trecho maior e eu vou mostrar como a gente faz. Então, quando é um texto pequeno, vamos passar. Então, a gente escreve assim, por exemplo, conforme Fisherman, em 2008, na página 16, essa pessoa escreveu exatamente isso, que está entre aspas. Tá? Então, no meu texto, eu não falo que eu estou falando isso. Eu só estou falando que conforme essa outra pessoa escreveu e já publicou. Vamos continuar? E quando eu escrevo um trecho do outro autor que seja maior do que 3 linhas, então tem uma outra forma da gente mostrar essa parte do trecho do outro, né? E tudo isso que estou contando para vocês, eu puxei de uma fonte que da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem um documento que explica direitinho isso. Esse documento também vai estar no AVA para vocês consultarem. Tem muito mais detalhe do que estou apresentando aqui. Então, vamos passar o slide, por favor. Então, quando eu cito um trecho bem grande do outro autor, então eu tenho que colocar com recuo
né, à esquerda, em uma fonte menor do que o texto principal. Mas eu estou sempre falando de onde eu tirei. Então, tirei do 2008, página 54. E a referência completa não fica. Isso, a referência completa fica nas referências bibliográficas que normalmente a gente coloca no final do texto, tá? Agora, uma citação indireta é quando a gente vai contar o que o outro falou sem usar as mesmas palavras, mas não deixa de ser a ideia do outro. Isso tem que ficar claro também, porque às vezes os alunos que já foram alertados que não pode copiar e colar da internet, o que eles fazem? Eles copiam, colam e transformam a frase e pronto, ela é deles. Não é bem isso, né? Também. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então vamos continuar. Então, por exemplo, essa frase aqui, ela não é textualmente do texto. No caso, o Fishman sou eu, né? Que eu tive que pegar um exemplo e pegar o meu exemplo, mas enfim. Vai ficar difícil, eu comigo mesma, mas bom. Então vamos supor que Fishman seja outro. Então, Fishman, em 2008, escreveu um monte de coisas, mas para sintetizar as ideias de Fishman, então aqui está uma frase que sintetiza as ideias que foram publicadas nesse documento, tá? Então vamos continuar. No caso, minha tese de doutorado, gente, então demorou muito para... Ela está fazendo propaganda para vocês. Propaganda. Então tá bom. Bom, e quando a gente cita um website, às vezes a gente cita um site web como um todo, né? Então pegamos uma coisa do site do IAT, pegamos uma coisa do site da Universidade de São Paulo. Então, a gente não pegou, nesse caso, a gente não pegou o texto exatamente como está no site, a gente resumiu uma ideia que está no site, só que a gente também tem que identificar que vem de um site. Então, como é da Universidade de São Paulo, então a gente escreve Universidade de São Paulo, põe o ano, e daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente mostra isso nas referências bibliográficas. Vamos continuar? Então, é isso aí. Então, nas referências, depois que a gente escreveu o texto, citou citações diretas, citações indiretas, no final do texto, a gente tem que explicar para o leitor de onde vieram todos esses textos, quem é esse Fishman 2008, quem é a Universidade de São Paulo 2000, quem é Severino 2007, que Severino 2007 é um livro que a gente usou para preparar os slides de hoje, né? Então, no caso, quando é um livro, a gente tem que colocar o nome do autor, o nome do livro, a editora, a cidade e o ano de publicação, né? Tudo isso em detalhe vocês vão ver no documento da ABNT. Vamos passar, por favor? E quando a gente fala de um site, então, se eu estou citando Universidade de São Paulo 2000 ou Febras 2011, o site da Febras 2011, como que eu coloco isso nas referências? Eu coloco o nome, né, que eu dei para esse site, Febras, que no caso é o nome do site, né, o nome por extenso, onde ele está disponível, qual é o endereço completo na internet onde pode ser encontrado esse site e quando eu acessei esse site. Por quê? Porque o site, no dia que eu acessei, ele estava no ar, mas se alguém entrar hoje e não estiver no ar, é diferente. Então, é importante a gente identificar quando que a gente acessou esse site. Se a gente acessou há 10 anos atrás, provavelmente hoje nem existe mais, né? Mas vocês colocando esse tipo de informação, se for necessário localizar de novo, você pode entrar em contato com o webmaster daquela instituição e recuperar a informação se ela for muito relevante. Por isso que a data de acesso é importante. Porque a ideia das referências bibliográficas é que se eu precisar do texto original para estar checando alguma informação, que eu possa encontrar aquela publicação. Isso. Então, no caso de um site, posso entrar em contato e falar assim, olha, alguém acessou esse site dia 20 de maio de 2011. Tá? É uma indicação de quando ele estava no ar. Vamos passar ao próximo slide? Tá. E em alguns casos, a gente também cita artigos que a gente encontrou em revistas. E às vezes são artigos de alguns autores. Então aqui é um artigo de 2 autores, né, de uma revista, da revista Fonte, também a cidade de publicação da revista, o número. A gente, na verdade, é que nem a professora lhe falou, a gente indica para o leitor onde e como ele vai conseguir a mesma fonte bibliográfica, né? Então tem que dar detalhes, às vezes até o número da página, para facilitar a localização da fonte bibliográfica. Vamos continuar? Isso, então o intervalo para o café já foi, vamos lá. Então agora,
O que nós vamos falar agora é um pouquinho sobre como que a gente apresenta ou representa dados coletados durante a pesquisa. Aí eu vou passar a palavra para a professora Roseli, que estou te dando um tempão, hein, Roseli? Meia hora para falar. Não, vai ser muito mais menos, rápido. Né? Dá mais tempo de interagir. A gente falou um pouquinho da importância do professor de língua portuguesa, não é? A gente não quer que ele se envolva também, porque se eu quero que o meu aluno aprenda a escrever, aprenda a se comunicar, o papel do professor de língua é fundamental. Um outro professor que é importante também é o professor de matemática. Então, existem formas de representação que eu vou escrever na forma de um texto corrido e existem outras formas de representação da informação. E a gente tem aqui, né, uma referência bibliográfica que a gente recomenda fortemente, que a gente utilizou, né, de professoras daqui, onde você vê alguns exemplos. Né? Se eu for fazer uma pesquisa e quero representar aquilo que eu consegui coletar, a gente pode ver, por exemplo, numa pesquisa de opinião, cadê o próximo slide? Numa pesquisa de opinião, os dados que foram coletados. Então, ali, ó, em uma sala de aula foi feita uma pesquisa para saber como os alunos se relacionam com a matemática. Verificou-se 4 alunos não gostam, 6 alunos gostam pouco, 12 alunos têm um gosto regular, 3 alunos gostam muito. Que outra forma a gente poderia usar para representar essa mesma informação ao invés de... Então, temos várias formas. Aí, por exemplo, vamos para a página seguinte para ver que alternativa a gente tem. Então, ali a gente tem uma tabela, onde a gente tem as opções. Como cada aluno só deu uma resposta, a gente tem ali um total de 25 alunos que responderam e a gente pode estar representando em percentual. E a somatória dos percentuais é 100%. Uma outra forma da gente representar, um gráfico. Por exemplo, vamos ver o próximo. Podia ser assim. Então, cada altura ali desse gráfico de barras está representando o percentual. Como a somatória dá 100, a gente poderia representar de outra forma. Próximo. Assim, fica até mais fácil, né, de você visualizar, porque você sabe, olha, é uma sala, o total de alunos está ali, 100%, e qual é o percentual das respostas. Então, dependendo do tipo de assunto que você vai querer, não vai eliminar a necessidade de um texto, porque toda vez que você tem uma figura, tem um gráfico, uma tabela, o aluno precisa escrever também, olha, na figura tal, né, no gráfico tal informação está sendo apresentada. Então, não dispensa a necessidade de ter um texto. Mas a informação fica muito mais fácil de ser observada e que o aluno, né, consiga explicar e consiga analisar a informação que está colocada ali. Próximo. Aqui já tem um outro exemplo. Então, gosta de matemática, aqui foi dividido em feminino e masculino, e quem respondeu não gosta, gosta pouco, gosta regular, né, muito. A gente tem a representação na forma de tabela. Só que a gente olhando fica um pouco mais difícil, né? Você tem que ficar olhando. Então vamos ver uma outra forma. Opa, não tem o próximo? Volta. Cadê? Ai, não sei, desapareceu o gráfico aí para vocês fazerem o gráfico como exercício. Ela apagou sem querer. Então, a gente pode pensar formas diferentes de estar representando aquela informação. Toda vez que cada pessoa responde uma coisa diferente, você pode usar aquela estratégia do percentual, porque a somatória ali vai dar 100. Quando cada pessoa poderia responder coisas diferentes e mais de uma resposta, aí às vezes é mais indicado você usar o gráfico de barras. Mas ajuda. Então você tem várias formas de estar representando. No livro da professora Irene, como é que é o sobrenome da Irene? Casorla. Da Irene Casorla, você tem muito mais material. A gente recomenda fortemente que vocês tenham acesso a essa publicação, que ela sabe como indicar para vocês, né? Que a gente usou o material de vocês. Vamos pegar o projeto do nosso amigo Rafael, do melão de São Caetano. Aqui ele estava usando então, a planta do melão de São Caetano para combater a larva da dengue. E ali tem umas fotos lá do experimento dele, em que ele usa só as folhas, ali é o fruto, né? A flor e a semente. Isso. Tá? E aí ele ia testar com as 4 situações, né? Será que a folha dá certo? Será que se eu usar a flor? Será que se eu usar o fruto? Será que se eu usar a semente? Então vamos ver o texto que aparece na sequência.